O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 6 de São João, que tem como coração falar a respeito da Eucaristia, mas que também fala de outras realidades a ela ligadas, né? Outras realidades ligadas à Eucaristia. Aqui nesse trecho de hoje, eu gostaria de enfatizar o papel da fé para o nosso crescimento espiritual e até mesmo o nosso relacionamento com a Eucaristia. Nosso Senhor aqui, Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aqui primeiramente nós temos que levar em consideração que nós, quando ouvimos isso, quando na língua portuguesa nós ouvimos Jesus é a minha vida, nós podemos ter a tentação de compreender isso no sentido meramente biológico. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele está falando que Ele é a nossa vida no sentido de zoé, de graça. Ele não está dizendo, eu sou o pão da vida biológica, bios, mas Ele está falando que Ele é o pão que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração, que alimenta a nossa fé. É por isso que Ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Então, meus irmãos, nós sabemos disso, mas nós ainda não sabemos o quanto precisamos saber, com a profundidade que nós precisamos saber. Ora, nós sabemos que se eu não comer pão, se eu não tiver comida, o meu corpo enfraquece e morre. Se eu não me hidratar, se eu não tomar água, o meu corpo se desidrata, enfraquece e morre. Se eu não dormir, o meu corpo entra em crise e desfalece, ele vai entrar em colapso e eu morro. Então nós sabemos isso e sabemos com todas as energias do nosso ser. Então nós procuramos comer, nós procuramos beber, tomar água, nós procuramos dormir, porque sabemos que disso necessitamos. Mas a pergunta é, nós sabemos com esta mesma intensidade de que nós precisamos de Deus para que tenhamos vida? E quando nós deveríamos saber isso com mais intensidade ainda, isto é, eu necessito de Jesus, eu necessito de Deus, a minha alma
tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, diz o salmista. Então nós precisamos ter essa fome de Deus, esta sede de Deus, desejar Deus mais do que desejamos quando estamos com fome. Lembra quando você está com fome, que a sua barriga ronca, que o seu corpo treme, a cabeça dói, e aí você deseja a comida. Quando você está com aquela sede, que a língua chega a grudar no céu da boca, a língua fica áspera, sem saliva, e você deseja a água. Quando você está com aquele sono, que você mal consegue manter os olhos abertos, e o seu corpo deseja dormir, pois bem, mais do que o seu corpo deseja comida, mais do que o seu corpo deseja bebida, mais do que o seu corpo deseja o sono, nós precisamos desejar Deus. Ele é o pão da vida, Ele é a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos, na nossa oração, pedir a Deus que nós o vejamos desta maneira, isto é, que eu veja a Deus como a riqueza, a bondade sem a qual nada é bom, a alegria sem a qual nada me satisfaz, o alimento sem o qual eu só tenho a morte. Mas nós precisamos, digo isso, meus santos, e saiba, você precisa rezar, porque mesmo que você diga: padre, mas eu creio que Jesus é a minha vida, mas meu santinho, provavelmente você ainda está muito longe do quanto você deveria crer. Então é aquela fé profunda, radical. Pois bem, então aqui no evangelho de hoje, Jesus diz assim, no versículo 36, no versículo 36, eu porém vos disse, que vós me vistes, mas não acreditais. Isto é, nós iremos ver duas vezes aqui o verbo ver. Diz aqui no versículo 36, vós me vistes, mas não acreditais. E no versículo 40, Jesus diz, mas esta é a vontade do Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, enquanto no versículo 36, o verbo ver aqui, ele é aplicado no sentido de ver com superficialidade. No versículo 40, esse verbo ver, ele está mais no sentido de contemplar. Então, no versículo 36, vós me vistes, mas não acreditais. No versículo 40, a pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Então existe a possibilidade, e nós sabemos muito bem disso, existe a possibilidade de ver Jesus, de ter um contato com Jesus, mas um contato tão superficial, que não leva você a uma verdadeira fé. Mas o contato, o ver que Jesus quer que nós tenhamos, é aquela visão profunda, aquela contemplação que me leva a crer e a nele esperar. Então nós precisamos buscar Deus para crer mais em Deus, buscar Deus para amar mais Deus, buscar Deus para que nós enxerguemos com os olhos da alma que Ele é a nossa vida, que Ele é a nossa felicidade, que Ele é o sentido da nossa existência, que Ele é o nosso logos, né? O sentido da nossa existência. E para isso, meus santos, nós precisamos rezar. Quando eu me coloco em oração na minha casa, lá no meu quarto, naquele momento reservado, rezar quando eu recebo a Eucaristia e eu vou pedir ao Senhor que Ele, que naquele momento está tocando o meu coração, que Ele me faça crescer cada vez mais no amor a Ele. Porque, meus santos, se nós
não tivermos essa vida de oração, nós teremos até a ideia, a impressão de que nós o conhecemos, quando na verdade não o conhecemos de verdade. É apenas um relacionamento superficial. Hoje eu estou rezando a missa votiva em honra a São José, mas eu poderia também celebrar a memória facultativa de Santo Anselmo. Era um monge, um abade, e que num dado momento da vida dele, ele já idoso, quiseram fazê-lo bispo da Cantuária, na Inglaterra, e ele não queria, primeiro porque já era velho, segundo porque estava muito feliz com a sua vida de intimidade com Deus, na sua vida de oração, lá no seu mosteiro. Mas resumindo a história, forçaram-o a aceitar o episcopado. Ele aceitou, mas literalmente forçado, foi levado e o vestiram bispo como que à força. Pois bem, foi feito bispo, e ele tem um escrito que se encontra na liturgia das horas, em que ele fala dessa necessidade de buscar a Deus. Ele disse: encontraste, ó minha alma, o que procuravas? Se cada um aqui se perguntasse: ó minha alma, encontraste o que procuravas? E ele continua: procuravas a Deus e viste que Ele está muito acima de tudo, e nada melhor do que Ele se pode pensar. Estou procurando a Deus, mas estou vendo que Ele está muito distante, que Ele está muito acima de tudo, mas que Ele é o melhor que se pode pensar. Ele é a própria vida, a luz, a sabedoria, a bondade, a eterna felicidade e a feliz eternidade. E que Ele é tudo isto, sempre e em toda parte. Então Ele é a felicidade, a bondade, a eternidade, a alegria, o amor. Mas percebe que, será que você poderá dizer isso com toda a coerência, ou você diz isso por ouvir dizer? É diferente você dizer porque alguém disse, você dizer porque você ouviu isso de alguém, e você dizer porque o seu coração clama isso de verdade. É diferente, meus santos. É diferente você dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque você leu isso na Escritura, e você dizer isso porque de verdade, no fundo do seu coração, você crê que Ele é a verdade, sem a qual tudo é mentira, e tudo que a ela se contrapõe é mal. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a minha vida. Pois bem, continua aqui Santo Anselmo. Ele diz que a minha alma se esforça por ver sempre mais, contudo nada vê além do que já viu, senão trevas. Isto é, a alma por si mesma, levada apenas pelas suas forças, ela vai procurar cada vez mais Deus, mas não vai encontrar. Ela só vai ver as trevas aqui. Você pode compreender as trevas da sua miséria, mas você pode compreender aqui também as trevas da sua limitação, que se você não suplica o auxílio de Deus na sua oração, você fica como que patinando, sem sair do lugar. Então, pedir o auxílio de Deus nas suas orações, para que você cresça no conhecimento de Deus, para que você o ame cada vez mais, para que você o deseje cada vez mais, e mais do que quando você deseja a comida, a bebida e o sono. Continua Santo Anselmo: minha inteligência é incapaz de ver esta luz. De fato, eu não vejo essa luz, porque ela é excessiva para mim. Porém, tudo quanto vejo, eu vejo por meio dela. E ele compara
essa luz de Deus ao sol. Eu não posso olhar diretamente para o sol, mas tudo que eu vejo iluminado pelo sol. Então, essa luz, ela é muito forte. E aí vem aqui o que eu acho que é o coração desse texto que hoje nos é apresentado. Ele diz assim: estás presente em toda parte. Deus, a luz de Deus, está presente em toda parte, e eu não te vejo. Em ti me movo, em ti existo, mas de ti não posso me aproximar. Estás dentro de mim e ao meu redor, e eu não te percebo. Imagine, quantas vezes a pessoa vem e apresenta isso: Padre, eu não sinto Deus, eu não percebo Deus. E Santo Anselmo, este homem de oração, ele diz: estás dentro de mim e ao meu redor, e eu não te vejo. Continua ele: peço-te, meu Deus, faze que eu te conheça e te ame. Nossa, como assim, gente? Esse homem, provavelmente, quando isso escreveu, já era santo, já era um homem progredido na vida de oração. E ele humildemente diz o quê? Peço-te, meu Deus, faze que eu te conheça e te ame. Entende? Neste mundo, nós sempre podemos e devemos progredir no conhecimento de Deus. Nós sempre podemos e devemos progredir no amor a Deus. Porque quando você diz: não, eu já amo o suficiente, é porque você já deixou de amá-lo. Por quê? Porque é próprio de quem ama querer amar mais. É próprio de quem conhece Deus ficar tão encantado com o seu conhecimento, que está sempre santamente insatisfeito, querendo conhecê-lo ainda mais. E como é, Padre, que eu vou encontrar Deus? Como é, Padre, que eu vou saborear Deus? Lembra que eu até comentei ontem? Provar e ver de como o Senhor é bom. Como é, Padre, que eu irei saborear Deus? Meu santinho, o caminho primeiro e fundamental é a oração. É a oração pessoal. Porque você tendo oração pessoal, você vai aproveitar muito mais da Eucaristia. Você tendo oração pessoal, você vai degustar a palavra de Deus proclamada. Você tendo oração pessoal, você estará mais facilmente na presença de Deus durante o dia. Mas você tem aquele momento reservado de encontro com Deus, em que você, como uma criança, se coloca diante do nosso Senhor e diz: meu Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero te amar mais, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero, Senhor, ver de uma maneira mais profunda que Tu és a minha alegria. Eu quero, Senhor, compreender de uma maneira nova aquela frase de Santa Teresa: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Todo mundo sabe e acha bonito, até se arrepia quando diz. Mas não, entende? Não é apenas saber pela cabeça, mas quando você existencialmente, no profundo da sua existência, iluminado pela fé, fortificado pela graça, você diz: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. É claro que eu preciso de comida para viver, mas antes me faltar comida do que me faltar Deus. É claro que eu preciso de bebida, de água para sobreviver, mas eu prefiro morrer à míngua, morrer de sede, a perder Deus. É claro que eu preciso dormir, mas eu prefiro perder todo o descanso da vida, mas não perder Deus. E isso dizer não poeticamente, mas dizer isso com toda a verdade. Eu prefiro ser pobre, eu prefiro viver em dificuldades, mas eu não quero perder Deus. Percebe que isso é profundamente cristão? Era assim que viviam os primeiros cristãos. Eles perdiam tudo, eles perdiam até a vida, eles perdiam os filhos, eles eram queimados, eles eram lançados às feras, eles perdiam os bens, eles perdiam os empregos. Mas quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Deus é o meu tudo.
Meus irmãos, nós precisamos experimentar isso. Isto é, quando aqui eu falo experimentar, não pense que eu estou falando de sentimentos. Deixa eu dizer de uma outra maneira. Nós precisamos crescer na fé para viver nesta mesma fé que alimentaram os santos. Essa verdade, isto é, que o próprio Jesus viveu na sua vida. O que é que diz no Evangelho de hoje? A minha vontade, eu vim não para fazer, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, porque o alimento do Filho era fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos, porque só assim nós seremos felizes carregando a nossa cruz. Só assim nós seremos felizes dizendo não às outras vontades que querem encontrar lugar no nosso coração. Só assim nós iremos sorrir, mesmo com lágrimas nos olhos, porque nós sabemos que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, Ele é o meu tudo. Então continua Santo Anselmo, esse homem santo e que diz, eu quero te conhecer mais, eu quero te encontrar. E ele diz, peço-te, meu Deus, faze que eu te conheça e te ame, para encontrar em ti a minha alegria. Já era um monge, tá? Pedindo a Deus a graça de encontrar nele a alegria. Ora, se ele isso podia rezar, eu acho que nós muito mais devemos. Nós precisamos encontrar em Deus a nossa alegria. E se não posso alcançar plenamente nesta vida, quero ao menos ir me aproximando dia após dia dessa plenitude. Então, já que neste mundo eu não posso viver plenamente essa alegria de Deus, eu quero ir me aproximando, para que no céu Ele seja tudo em mim. Cristo será tudo em todos. Cresça agora em mim o conhecimento de Ti, para que chegue um dia ao conhecimento perfeito. Cresça agora em mim o amor por Ti, até que chegue um dia à plenitude do amor. Seja agora a minha alegria grande em esperança, para que um dia seja plena na posse da realidade. Então cresça, Senhor, em mim agora o amor em Ti, cresça agora em mim o conhecimento de Ti, cresça em mim, Senhor, a esperança de possuir essas realidades, de estar contigo. Meus irmãos, o tempo já vai adiantado, embora disseram que hoje eu poderia pregar 1 hora, porque era feriado. Mas rezemos, meus santos, de verdade, reservemos um espaço no nosso dia para a nossa oração pessoal, porque senão nós veremos o Senhor, mas não o reconheceremos. Nós veremos o Senhor, mas não vamos crer nele como ele precisa ser crido. Então é ótimo, é excelente, é maravilhoso que vocês venham à missa frequentemente. É ótimo, é excelente que você acompanhe as homilias pelas redes sociais. Mas isso não surtirá o fruto devido se você não tiver um momento de oração íntima com Deus, de oração pessoal com Deus, em que você abre a sua alma, em que você se derrama na presença dEle e pede: Jesus, me faz crescer no conhecimento, me faz crescer no amor, me faz crescer na intimidade, me faz crescer na fidelidade. Faz, Senhor, com que a Tua presença cresça cada vez mais em mim, para que Tu sejas cada vez mais em mim, para que Tu cresças cada vez mais, e eu a cada dia diminua, para que a Tua presença seja maior, atuante e fecunda no meu coração. Que Deus nos conceda esta graça, que São José interceda por nós, para que o amor, o conhecimento e a fé em nós cresçam cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.